Olá! Está começando pela TV Viçosa o Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e as lutas pelos direitos das mulheres com muita informação para você. Nesta temporada, o Mulheres em Movimento está promovendo encontros com representantes de instituições e serviços para conversar um pouco sobre ações e temas de especial interesse para mulheres. Na edição de hoje, teremos no Cine Pipoca os filmes Pelos Meus Olhos e Cairo 678. No quadro Mulheres do Mosaico, conheça a história de Maria da Penha. E agora, para começar, um poema de Conceição Evaristo. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nizingas, Gambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois o nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. O assunto de hoje é sobre políticas públicas para mulheres. As mulheres são a maioria da população brasileira. Entretanto, há décadas elas vêm buscando dar fim às desigualdades, seja nas relações pessoais cotidianas, seja no acesso aos direitos civis e sociais. Um dos principais problemas enfrentados tem sido o atendimento de mulheres em situação de violência. Em Viçosa, esse problema tem sido tratado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e pelo programa Casa das Mulheres. Para conversar sobre o tema, convidamos a representante do Conselho Municipal da Mulher, Rosângela Fialho, e a coordenadora da Casa das Mulheres, Marisa Barleto. Olá, Marisa. Olá, Rosângela. Obrigada pela presença. Prazer é nosso. Marisa, sabemos que a Casa das Mulheres tem um papel fundamental no atendimento às mulheres em situação de violência de Viçosa e região. Sendo assim, qual a relação da Casa das Mulheres com o Conselho Municipal da Mulher? Isso. O projeto da Casa das Mulheres, ele foi criado pelo Conselho. Então, a Casa das Mulheres é uma rede articulada de atendimento, mas o projeto saiu do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Isso em 2009. Rosângela, na época, também já estava no Conselho, nesse momento, coordenado... Foi um movimento coordenado pela Ana Flávia Diniz, a defensora, e aí o grupo se articulou e disse: precisamos nos organizar para desenvolver um trabalho efetivo sobre violência. E aí todo mundo sentou e escrevemos coletivamente esse projeto. O projeto foi discutido na Câmara Municipal com todos os equipamentos municipais e estaduais que faziam qualquer tipo de atendimento com mulheres em situação de violência. Assinamos, então, o que chamou de Pacto Municipal pela Violência. E aí, então, a partir vamos dizer assim, do aceite, do acordo que todos participariam do enfrentamento da violência, a gente instituiu, então, a rede. Pelejamos bastante, porque não tinha espaço, nós não tínhamos espaço físico, ficamos dentro da universidade, depois, enfim, rodamos até que conseguimos o espaço ali na Gomes Barbosa e agora estamos lá no Colégio Viçosa. Então, esse espaço físico da casa foi bastante importante para a consolidação desse projeto, que vem desde 2009. Certo. Rosângela, além do apoio ao serviço de atendimento à violência, o Conselho também discute demanda para as mulheres. Quais seriam essas demandas? É importante entender a função do Conselho Municipal. O Conselho Municipal ele é paritário,
tem representantes tanto da sociedade civil quanto do poder público municipal. Essa participação ela é muito importante tanto para garantir as conquistas, já que durante muitos anos a gente vem lutando pela garantia dessas conquistas, como também avançar em outros campos que nós precisamos de avançar. E só dessa forma que a gente vai garantir a equidade de gênero e também toda forma, todo tipo de discriminação contra a mulher. Então, ela é muito ampla a nossa ação. Um dos problemas que eu acho, que não só eu, né, mas que a gente garante essa equidade de gênero, ela, em primeiro lugar, para tornar a mulher independente de fato e de direito de fato, que dignifica a mulher, é o trabalho, é a garantia pelo emprego. A Simone de Beauvoir já dizia, né, que toda mulher ela só garante a sua independência, né, no momento que ela garantir a sua independência do homem, que é o seu emprego. E a gente percebe que a mulher tem avançado na questão educacional, ela tem estudado, mas na hora da garantia do emprego, a gente sente a discriminação da questão da vaga da mulher, ou muitas vezes até do salário. O mesmo emprego, mas com salário, por ser mulher, salário diferenciado. Então, isso é uma discriminação. Perpassa também, por muitas vezes, também pela questão da discriminação da mulher, pelo fato da gravidez, a dificuldade que a mulher tem de arrumar emprego, a licença da maternidade, assim dita, que hoje já é compreendida como a necessidade de seres formados, seres futuros, precisando desse mês de licença da mulher, mas também foi uma grande discriminação da mulher. A gente sabe que a creche é uma luta da educação. A creche, ela é educação básica, né, Marisa? Direito da criança. É direito da criança. Mas a mulher, ela tem que ter o direito ao trabalho se ela tiver lugar onde deixar o seu filho. Aqui em Viçosa, nós enfrentamos um sério problema com as creches que terminam às 4 horas da tarde, às 16 horas. Então, efetivamente, aonde que as mulheres vão adquirir um trabalho que termine às 15h30 ou às 15 horas para que pegue seus filhos às 16 horas na escola? Então, isso também é uma discriminação contra a mulher, contra a garantia do emprego da mulher. Então, para nós, o emprego ele é essencial na autonomia da mulher, na independência da mulher em relação ao homem. E a gente percebe avançando mais a questão da saúde. A saúde ela sempre foi colocada sempre no papel de gestante, a função da mulher da procriação. E a saúde ela vai muito mais além que só a gestação. Ela perpassa pela mulher de uma forma integral. Então, também é uma das demandas da discussão dentro do Conselho, a garantia da saúde plena da mulher. E assim vamos em todas as áreas. A gente sabe que o assédio sexual à mulher é muito grande, é uma forma de discriminar as mulheres nos locais de trabalho, né? Isso também é função do Conselho estar discutindo. Então, o Conselho ele é muito amplo na questão da discriminação da mulher e na exigência da equidade de gênero. E só assim é que nós vamos avançar na luta pela uma sociedade de cidadania plena, onde todos sejam realmente iguais, né? Onde todos os nossos direitos sejam, de uma forma ou outra, respeitados enquanto seres humanos que somos. Certo. Marisa, entendendo a importância da Casa das Mulheres para os atendimentos às mulheres em situações de violência de Viçosa e região, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a casa, a estrutura e os atendimentos realizados. Então, a Rosângela localiza aí algumas demandas que, por fim, o projeto da casa consegue tangenciar. Então, a Casa das Mulheres, o funcionamento é o atendimento à mulher em situação de violência. Mas que atendimento que é esse? É um atendimento de orientação e informação sobre os direitos, né, que ela tem, envolvendo vários setores. Então, a gente conversa com essa pessoa e encaminha essa pessoa para o lugar onde ela acha que ela vai atender as necessidades dela. Bom, se a necessidade dela for uma separação, divórcio, qualquer coisa que envolva, né,
um procedimento legal, jurídico, né, de pensão ou sei lá o quê, a gente encaminha para a Defensoria Pública. Se ela quer fazer um registro, uma queixa, crime, encaminha-se então para a delegacia. Se ela precisa de um acompanhamento, um fortalecimento, tanto de assistência social ou de apoio psicológico, a gente encaminha então para o CRAS e para o CREAS. Se ela demanda uma outra coisa, a gente tem as outras instituições. Então, a gente tem uma parceria bastante interessante do grupo do Al-Anon, que é um grupo de apoio, né, familiares e amigos, né, familiares de pessoas com problemas de alcoolismo. A gente tem um apoio fortíssimo da área da saúde, que é importante destacar aqui, que é onde a Rosângela fala. Então, muitas vezes, os atendimentos a situações de violência sexual ou estupro, que tem sido a coisa mais difícil da gente encaminhar, tem tido a participação efetiva do setor. Viva a Vida tem trabalhado bem, a gente tem feito uma parceria importante com os hospitais. A gente aprovou recentemente o protocolo de atendimento da violência sexual, que foi construído ali na casa também, né? Que é uma orientação de a pessoa que sofre violência sexual, o que ela deve fazer, quem que ela tem que procurar e quais os procedimentos para ela poder ter acesso, né, a uma justiça, né, com relação à violência que ela sofreu. Então, a casa ela tem uma função de articular os diferentes setores que atendem a mulher. Na verdade, a gente acaba fazendo muito acolhimento ali, as pessoas acabam indo depois, procurando a casa para conversar sobre sua situação, para fazer acompanhamento. Então, a estrutura, ela depende desses outros setores. Isso é muito importante de estar funcionando bem. A grande dificuldade que a gente tem hoje com relação ao atendimento da casa é com relação às medidas protetivas. A gente até consegue que as medidas protetivas sejam aprovadas, né, enfim, sentenciadas, né, para a pessoa, mas o cumprimento da medida tem sido difícil. Assim, quando o agressor descumpre a medida, é muito complicado da gente atender a pessoa, enfim, porque descumprimento de medida protetiva é prisão, né? E aí há toda uma dificuldade também com o sistema de polícia, com o próprio sistema judiciário de um modo geral. Então, são muitas as dificuldades, sabe, que as mulheres enfrentam. Mas a gente tenta fazer o máximo possível e acessar o máximo possível os equipamentos que as pessoas têm direito para resolver a situação que elas estão passando naquele momento. Certo, Marisa. Rosângela, você também atua junto a um grupo de mulheres. Que grupo é esse e qual o trabalho realizado? Bom, nós temos um trabalho em Cajuri, que é um ponto de cultura palmeira pequenina, que Cajuri significa, na língua tupi, palmeira pequenina, e a gente tenta buscar os saberes populares, esse grupo de mulheres, e a primeira etapa foi essa, buscar os saberes delas e conversar naquilo que elas já sabiam trabalhar. Numa segunda etapa, nós buscamos o aperfeiçoamento deste saber, qualificando, melhorando os seus produtos. E agora nós já estamos no final da terceira etapa, que é da qualificação da mão de obra, para que coloque esse produto neste mercado novo, cada vez mais exigente. E aí, junto agora, nós já estamos finalizando a terceira etapa, nós temos a criação de uma associação, não só de cultura, mas a gente está fazendo um leque da questão da cultura, da saúde, do meio ambiente, do turismo, fazendo uma associação de maneira que abrangente, né? E está sendo muito interessante a nossa relação com a juventude lá em Cajuri neste momento. A gente percebe que a juventude também, existe a falta de política pública para a juventude, e a gente está juntando a cultura com a geração de renda, e aí agora tem a rádio na praça, 2 vezes na semana, é um espaço aberto onde as pessoas podem se colocar, falar abertamente, e a gente está avançando já na eleição da primeira diretoria da associação.
Então, é a primeira associação de classe que vai existir em Cajuri e que nasceu deste trabalho das mulheres, né? E eu acho interessante colocar, desde quando foi colocado o tema, aproveitando, né, o tema dessa série da discussão, eu coloquei lá dentro do Conselho a importância de falar dos conselhos municipais, a importância de se discutir políticas públicas através dos conselhos, senão não se avança nas políticas públicas. Eu estou colocando isso porque eu sinto a falta dos conselhos municipais que realmente saia do papel e passa a fazer a sua efetiva participação. Então, eu acho que esse debate aqui na TV Viçosa vai ser de suma importância, não só para Viçosa, mas para toda a microrregião, no sentido de que as pessoas se mobilizem, se organizem, que a participação social e o controle social das políticas públicas se fazem através dos conselhos municipais. Então, eu achei que foi muito pertinente este debate, porque não tem nada vai à frente, nada avança se não existir por detrás a organização popular que se dá através dos conselhos municipais. Então, eu estou fazendo esse gancho porque é de extrema importância que as pessoas se organizem, é onde se tem voz e voto, né? É através dos conselhos municipais. Certo, Rosângela, muito boa a sua fala. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No segundo bloco, voltaremos com as dicas do Cine Pipoca. Não saia daí. Voltamos com Mulheres em Movimento. Hoje estamos conversando sobre o trabalho e as principais pautas e articulações do Conselho Municipal da Mulher. Agora vamos conferir as dicas do Cine Pipoca. O filme Pelos Meus Olhos é um alerta contra a violência doméstica. Em 2004, o filme foi vencedor de 7 das 8 categorias que concorria no Goya, o Oscar espanhol, incluindo melhor filme e melhor direção. ¿Por qué dices que tu mujer está mal? Em certa noite, Pilar junta algumas roupas, pega seu filho e sai de casa a pé. Em choque, chega à casa de sua irmã e só consegue dizer que se esqueceu de pôr os sapatos. Rapidamente descobrimos que o que fez Pilar fugir no meio da madrugada de chinelos foi a agressividade de seu marido Antônio. A primeira metade do filme justifica os prêmios vencidos. Isso porque o diretor Bolain coloca essa história em um contexto muito particular, que é a sociedade machista e patriarcal da cidade de Toledo, no interior da Espanha, onde a trama se passa. A situação em que se encontram mulheres agredidas pelo marido é complexa. De um lado, há o medo, do outro, o anseio de dar uma segunda chance ao companheiro. O caso de Pilar é ainda mais complicado, pois o mundo ao seu redor lhe martela na cabeça que mulher só vive em função do marido. Cairo 678 é um filme baseado em fatos reais. O enredo conta a história de 3 mulheres de diferentes idades e classes sociais que buscam justiça contra o abuso sexual existente no Egito. Seba é uma jovem moderna que, após ser violentada durante um jogo de futebol, se torna ativista dos direitos femininos e passa a ensinar autodefesa para mulheres. Faiza é dona de casa, obediente aos costumes e outra vítima do abuso e do preconceito contra a mulher. Ela sofre assédio no ônibus que pega diariamente. A terceira mulher é Nelly, uma aspirante a comediante. Ela faz história ao se tornar a primeira mulher do Egito a processar alguém por abuso sexual. O filme foi premiado nos festivais de Chicago, Dubai
e no Asian Screen Awards 2011. Estamos finalizando o bate-papo de hoje com a Rosângela Fialho, representante do Conselho Municipal da Mulher, e com a Marisa Barleto, coordenadora da Casa das Mulheres. Vocês gostariam de acrescentar algum comentário, Marisa? Acho que é importante destacar que essas coisas, elas não, esses projetos, essas discussões, trabalho da Rosângela, do Ponto de Cultura e mesmo da Casa das Mulheres, não são ações que brotam, de uma coisa espontânea, de alguém que teve uma ideia ali na sua cidade. Não é isso, esses trabalhos, eles são movimentados, pelo menos o Ponto de Cultura, a Lei Maria da Penha, a Política Nacional de Enfrentamento da Violência. Destaco aqui também uma questão importante que tem a ver com isso que a Rosângela falou, que é o programa Minha Casa Minha Vida, onde havia, na distribuição das casas, nos sorteios, prioridade para mulheres chefes de família, até para dar essa garantia, enfim, de trabalho, autonomia, enfim, todos esses campos, esses projetos, esses programas, eles nascem de uma discussão nacional, Quer dizer, a importância das políticas públicas municipais, seja que tipo de projeto for, seja até mesmo da efetivação dos conselhos, ela está ligada às políticas nacionais. A questão dos programas nacionais de atendimento à mulher via Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres é fundamental na viabilização, na viabilidade desses trabalhos, que é existe uma frase assim: sem dinheiro não há política pública. E é importante dizer que a gente consegue fazer esses projetos porque o financiamento para a organização das mulheres tem chegado via Secretaria, conquistas da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o que a gente faz a nível local, a nível municipal, está atrelado também a um programa nacional de políticas para mulheres, tentando viabilizar e fortalecer esses trabalhos. Então, é uma via de mão dupla, principalmente pelo financiamento. A Casa das Mulheres, o financiamento da casa, passa por uma série de projetos, de recursos e tal, mas que só vem via a pauta da Secretaria de Políticas para Mulheres. A questão do acesso ao trabalho, o Ponto de Cultura, também são programas a nível nacional de verbas para esse tipo de organização. Então, eu queria destacar isso, que as políticas nacionais, as políticas municipais, elas estão articuladas numa política nacional. Não existe espontaneísmo, existe discussão, existe debate, dos movimentos sociais na tentativa de viabilizar esse trabalho, E os conselhos são fundamentais para alçar esses recursos, Uma coisa que eu acho interessante, aproveitando esse gancho da Marisa, que a gente vem colocando para as mulheres, que o artesanato hoje, ele é tido como uma mão de obra possível para a mulher, e ao mesmo tempo é difícil, porque o artesanato ele não é visto enquanto emprego, enquanto garantia de emprego. E para isso nós temos a linha de crédito dentro da Secretaria dos Direitos da Mulher para ela ter acesso e se tornar autônoma no seu trabalho. Então, assim, e como é que elas conseguem esse acesso ao crédito? Está vinculada através das suas organizações, através da Secretaria Especial dos Direitos das Mulheres, para essa garantia desse acesso ao crédito. Nada se faz, sem essa articulação. E o Conselho, ele tem esse fator preponderante. Aonde não existe conselho municipais, as coisas ficam meio perdidas. Porque as pessoas não sabem aonde buscar recurso, aonde vai buscar a garantia, viabilizar o que elas pretendem se organizar, de como elas pretendem se organizar. Então, é muito pertinente colocar as políticas públicas, essa ampla discussão, mas através dos conselhos municipais. Certo. Então, Rosângela, você quer comentar mais alguma coisa para finalizar? Eu gostaria de citar a associação dos artesãos, porque nós temos alguns homens também, artesãos, e
e dos produtos caseiros aqui de Viçosa, que este ano está fazendo 21 anos. E a gente tem avançado muito nessa discussão de organização do espaço. Precisamos de um espaço físico para expor os produtos todos os dias e não só aos finais de semana, né? Essa é a grande luta aqui em Viçosa, a garantia de um espaço físico para expor os produtos. Existe essa questão da luta também pela questão que eu coloquei do horário das creches, que é fundamental. E existe uma outra luta que eu estava comentando com a Marisa hoje, que nós vamos ter que assumir também, que é a questão das mulheres carcerárias, mulheres presas, que nós temos que adquirir, lutar por um espaço digno para trabalhar com a reinserção social dessas mulheres. Quer dizer, são vários os nossos desafios por essa sociedade que a gente pretende, que a gente sonha, e para esse exercício pleno da cidadania. E o Conselho, como eu falei anteriormente, é um espaço da garantia das conquistas e avançar além, a mais, adquirir mais espaço, mais conquista para essa sociedade que nós todos sonhamos. Obrigada, Rosângela. Para encerrar o programa, conheça agora um pouco da história de Maria da Penha, no quadro Mulheres do Mosaico. Maria da Penha Maia Fernandes é biofarmacêutica e nasceu em Fortaleza em 1945. Em 1983, seu marido, o professor Marco Antônio Heredia Viveros, tentou matá-la 2 vezes. Na primeira vez, atirou simulando um assalto e na segunda tentou eletrocutá-la. Por conta das agressões sofridas, Penha ficou paraplégica. 1 ano depois dos acontecimentos, Viveros foi detido. Alegou inocência e foi liberado. Em 1991, ele foi levado ao tribunal e condenado a 15 anos de prisão, mas o julgamento foi anulado. Em 1996, foi a um segundo julgamento e condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, mas ganhou o direito de recorrer em liberdade. Maria da Penha seguiu na luta por justiça. Ganhou aliados nos grupos organizados de feministas e de direitos humanos. O episódio chegou à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Depois da análise dos fatos, a OEA advertiu o Brasil que claramente recomendou que o Viveros fosse responsabilizado sob pena de o governo brasileiro ser declarado conivente com a violência contra a mulher. 19 anos depois, seu agressor foi condenado a 8 anos de prisão por meio de recursos jurídicos, ficou preso por 2 anos e foi solto em 2002. Em 2006, a Lei 11.340, que coíbe a violência doméstica contra a mulher, leva seu nome em homenagem à sua luta. Hoje, Penha é coordenadora de estudos da Associação de Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência. Maria da Penha, nosso destaque em Mulheres do Mosaico. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a presença da Marisa, da Rosângela, muito obrigada pela participação. E para você aí de casa, nós nos vemos no próximo Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e as lutas pelos direitos das mulheres. Até mais! Pluma muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa.